Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente com você para podermos estar tratando de assuntos importantes da nossa vida, sempre procurando viver uma vida dentro dos princípios da palavra de Deus. É muito importante nós entendermos isso, porque a nossa vida espiritual deve estar sempre comandando a nossa vida física para podermos ter uma vida bem definida, uma vida bem estruturada, para podermos estar gozando de paz. A paz é o resultado de boas decisões, e para podermos tomar boas decisões é preciso estarmos sempre enquadrados na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E por isso, então, é motivo muito grande de alegria estar aqui junto com você, para nós podermos conversar a respeito desse assunto e estarmos aprendendo mais com o Senhor Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, e a sabedoria, estarmos ouvindo os seus ensinamentos e colocando-os em prática para podermos desfrutar então de uma vida alegre, feliz e cheia de esperança, porque esta é a preocupação do Senhor Jesus Cristo. Ele está sempre trabalhando para o nosso bem, para que nós possamos desfrutar da vida da melhor maneira possível e também estarmos já com a questão da nossa morte, do nosso fim aqui na face da terra já resolvido. Nós temos que estarmos sempre compreendendo que a nossa vida aqui na face da terra tem sempre começo, meio e fim. Nós somos peregrinos, nós estamos passando por aqui e nós temos que saber para onde que nós estamos indo. E para sabermos isso, só tem um que conhece o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, então, é que nós temos que estar sempre buscando os ensinamentos de Jesus, porque é Ele que sabe o caminho, e nos ensinando o caminho, nós já vivemos descansando. Por isso que o convite dele também é: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, buscar o caminho por conta própria, nós vamos ficar cansados, nós não vamos descobrir nunca. É preciso ter humildade e estarmos aprendendo com ele para podermos estar, então, assim, desfrutando desde já essa bênção maravilhosa que é a solução que ele já proporcionou para nós, que é vencer a morte. Ele já venceu a morte e agora todos nós que cremos nele, que confiamos nele, que seguimos as suas instruções, também vamos vencendo a morte, e por isso estamos preparados para viver essa vida, desfrutando de bons conselhos do Senhor Jesus Cristo, desfrutando de uma vida realmente em paz, uma vida cheia de esperança. Isto então faz toda a diferença na qualidade da nossa vida. Nós vamos compartilhar aqui o estudo que Jesus está instruindo ali os seus discípulos lá em Lucas, capítulo 9, nos versículos 46 a 48. Jesus está aqui conversando com os seus discípulos, instruindo eles, e ao mesmo tempo também registrado aqui no Evangelho, está instruindo cada um de nós que cremos nele. Então ele diz lá assim o texto da palavra do nosso Deus: levantou-se entre os discípulos de Jesus uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que se passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse que é grande. Então, veja aqui, meu amigo, minha amiga, que os discípulos de Jesus estavam querendo saber qual deles seria o maior. E aqui, esse pensamento acontecia no meio deles, porque todos eles imaginavam que Jesus iria ser o rei de Israel, que Jesus iria desbancar o Império Romano, com todas as grandes obras que Jesus fazia, demonstrando assim poder divino de tudo aquilo que ele fazia. Então eles tinham aquela convicção que dentro de pouco tempo Jesus iria assumir o reinado em Israel, e eles estavam ali já discutindo quem deles seria o maior.
Era exatamente isso que se passava no coração deles. Então é que Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, ele já foi preparando eles para que eles entendessem que o reino de Deus é completamente diferente. E para podermos estar fazendo parte do reino de Deus, nós temos que passar por uma mudança de vida, que é o que Jesus diz lá para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Por que nascer de novo? Porque nós somos gerados pela semente adâmica, a semente pecadora. A semente que tem o problema principal que nos afasta de Deus, e nós precisamos resolver esse problema. E essa enfermidade do pecado que ataca os nossos corações, que ataca a nossa alma, ataca a nossa vida, ela faz com que nós nos tornemos pessoas egoístas, voltadas para si mesmo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no coração dos discípulos de Jesus, os seus apóstolos. Eles estão aqui querendo ser um maior do que o outro. E Jesus, então, aqui, sabendo que a missão dele era completamente diferente daquilo que eles estavam imaginando, então Jesus vai preparando eles para eles entenderem que não é desta forma que funciona o reino de Deus. Então Jesus, sabendo o que acontecia no coração deles, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. Porque Jesus pegou uma criança para poder explicar para eles o que deveria acontecer na vida deles. É que quando nós agimos com a nossa vida pecadora, nós estamos sempre procurando ser maior e melhor do que os outros. E o que acontece com isso? Nós estamos sempre querendo que os outros estejam favorecendo a nossa vida. Nós estamos sempre buscando uma posição onde nós podemos estar gozando de uma boa situação, se beneficiando do trabalho dos outros. É exatamente isso que acontece no coração de um homem e de uma mulher que está vivendo por conta própria, vivendo longe de Deus, vivendo sem a mudança de vida que Jesus disse para Nicodemos. Pessoas que ainda não nasceram de novo, que ainda não tiveram a experiência de conversão. Por isso, então, é que Jesus vai trazer ali na frente deles uma criança. Por que acontece? Jesus está falando, disse para eles: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. Quem receber a criança, o que acontece se nós recebemos uma criança? Ela vai precisar de nós. Ela não vai conseguir sustentar a nossa vida, muito pelo contrário, a criança precisa da nossa ajuda. E é exatamente isso que Jesus, então, vai transmitir para eles, que receber uma criança significa que eles precisam dar todo o apoio para aquela criança, para aquela pessoinha, e assim é que funciona no reino de Deus. E é assim que eles têm que estar preparados para viver em função dos outros, não procurando se beneficiar dos outros, né? Ao invés de estar buscando ajuda nos outros, é melhor nós estarmos dando ajuda. É isso que Jesus vai preparando o coração deles. E para que nós possamos compreender também melhor o funcionamento do reino de Deus, Jesus está sempre nos orientando. Lá em Lucas também, capítulo 13, versículo 18 a 35, Jesus ensina uma parábola para mostrar também como que o reino de Deus é semelhante. Diz lá, Lucas 13, 18 e 19, ele fala assim, através dessa parábola da mostarda: a que é semelhante o reino de Deus? E aqui eu compararei. E ele depois então responde: é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Então veja que o reino de Deus é semelhante a uma mostarda que um homem plantou na sua horta. O que Jesus está querendo dizer aqui com esse grão de mostarda? Esse grão de mostarda representa aqui a nossa fé em Deus. Em outra ocasião, Jesus também disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para essa moreira: salta-te daqui
e planta-te no mar e ela te obedeceria. Então veja bem aqui, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda e plantarmos essa fé no nosso coração, simbolizado aqui para o homem que pegou a semente de mostarda e plantou na horta, e ela cresceu, fez árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos, a mesma coisa vai acontecer conosco, quando nós então cremos em Deus e nós vivemos de acordo com os princípios do reino de Deus. O que vai acontecer é que esta fé em Deus, ela vai crescer, ela vai desenvolver, e nós, em vez de estarmos buscando ajuda nos outros, nós vamos agora estar dando ajuda. É o que o apóstolo Paulo também, ele explica lá para os líderes da igreja naqueles dias. O apóstolo Paulo estava encerrando o seu ministério, e ele explicando para os líderes que assumiriam as igrejas que estavam em atividade naqueles dias, ele disse assim lá em Atos 20:35 para esses líderes: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Veja aqui, então, o apóstolo Paulo colocando em prática já os ensinamentos de Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber, porque quem está dando, é lógico que ele tem para dar. Então, quanto mais nós vivemos dentro do padrão de Deus, Deus vai então fazer com que a nossa fé, a nossa vida vai se desenvolver como aquele grão de mostarda que vai crescer e vai depois receber as aves do céu aninhando-se nos seus ramos. E é exatamente isso que Deus quer que aconteça na nossa vida. Deus quer que realmente nós sejamos pessoas que sejamos como Jesus, pessoas que realmente têm capacidade de ajudar os outros e não de ficar buscando ajuda nos outros. É isso que Jesus, então, está instruindo os seus discípulos, para que quando eles entendam a missão de Jesus, quando eles virem Jesus indo para a cruz, morrer, dando a sua vida por nós, para que eles compreendessem que Jesus estava formando o reino divino, o reino dos céus. Ele não estava vindo aqui buscar um reino temporário, um reino, ser aqui um rei como Davi, Salomão, que reinaram 40 anos, morreram e acabou. O reino de Jesus é o reino eterno, e é exatamente isso que ele continua trabalhando até hoje, meu amigo, minha amiga, convidando todos para estarem aprendendo com ele, para que realmente nós possamos compreender que o reino que ele está preparando para nós é um reino eterno, e é um reino onde nós vamos ter o mesmo princípio de vida de Deus. Deus, ele é um grande altruísta. Tudo que acontece aqui na face da terra, toda a vida que existe aqui, é ele que está doando. E nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a andar dentro dos princípios de Deus. É exatamente esse ponto que Jesus está mostrando para nós quando nós recebemos ele como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador. Ele então faz uma grande mudança na nossa vida, ele nos tira das trevas e nos leva para o seu reino maravilhoso. E isso tem que acontecer hoje na nossa vida, para que nós possamos já estar aprendendo. A Bíblia, a palavra de Deus, é o manual de instrução de Deus para que nós possamos aprender desses princípios, desses ensinamentos, e que Deus se manifesta através da sua palavra ali, mostrando como ele age, como ele trabalha, e todos aqueles que querem participar do reino de Deus devem aprender com ele. E é exatamente esse ponto que Jesus veio nos ensinar, dando a sua vida por nós, morrendo por nós para sofrer a punição dos nossos pecados. Ele nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós. O próprio Deus nos ama. E ele diz lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E para podermos então fazer parte do reino de Deus, é preciso entregar as nossas vidas para Jesus, receber ele como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, e já desfrutar então da paz, essa paz maravilhosa, e
colocando essa fé nos nossos corações, ela vai se desenvolver e vai nos ajudar a ser um vaso de bênção nas mãos de Deus aqui nesta vida. E estar sempre nos preparando para partirmos daqui para a eternidade com toda tranquilidade, com toda segurança, em paz, sabendo que vivemos dentro do que Deus estabeleceu para nós podermos fazer parte do seu reino. Espero que você tenha essa humildade de receber Jesus como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, fazendo com que Ele realmente esteja mudando a sua vida, para que você esteja vivendo de uma maneira em que não esteja buscando ajuda nos outros, mas que você realmente esteja buscando servir a Deus e ajudar os outros, assim como Deus está ajudando. Que Deus abençoe você. Espero que você compartilhe a nossa mensagem, esteja sempre comentando e deixando sempre aí o seu like. Espero que você que já conhece a palavra de Deus, que já passou pela experiência do novo nascimento, esteja divulgando o Evangelho e esteja trabalhando junto conosco para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais pessoas salvas aqui no nosso país, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos. Ele leva o coração do rei, não importa qual rei que esteja no comando, ele leva o coração do rei aonde for necessário para que ele possa abençoar ricamente os seus filhos. E espero encontrar você no próximo programa. Até lá!